O Red Bull Bragantino já pode ser considerado a terceira força de São Paulo? Bora falar disso, mas antes deixa seu like, se inscreve no canal e puxa a vinheta. Salve, salve família! Começando aqui mais um resenha do JP e hoje é para falar de Red Bull Bragantino, polêmica, né? Assunto complicado aí, assunto que gera muita discussão, mas antes deixa eu só passar um recado para vocês, porque é o seguinte, quarta-feira teve jogos de Copa do Brasil, eu sei que tem muita gente aí falando por que você não trouxe nada sobre a Copa do Brasil ainda e tudo mais, relaxem, ainda vou trazer, porque esse João Paulo que está falando aqui no momento não sabe ainda os resultados dos jogos da Copa do Brasil, porque eles ainda não aconteceram. Na realidade eu estou viajando agora, mas eu não podia deixar você sem receber vídeo, então eu já gravei esse vídeo do RB antecipado, então vocês estão recebendo ele agora, provavelmente na sexta ou na quinta, mas na realidade eu tô lá na praia, só comendo um peixinho, tranquilinho. Mas dito isso, bora falar então do Red Bull Bragantino, sobre essa questão de ser a terceira força de São Paulo ou não. Primeiro, deixa eu me explicar uma coisa, que quando eu falo terceira força, eu estou realmente falando de terceira força momentânea, o terceiro melhor time no momento de São Paulo. Porque eu falei um tempo atrás aí num vídeo que o Ceará já se encontrava melhor do que times como Cruzeiro e Corinthians. Deu uma polêmica, porque depois eu falei que o Atlético Paranaense nunca seria maior do que o Botafogo, mesmo com os títulos. Aí falaram, mas o Atlético Paranaense não pode ser maior que o Botafogo e o Ceará é maior que o Corinthians. Mas lógico que não. Eu estou falando de momento, estou falando de organização, de time bem gerido, de time estruturado no momento. Terceira força hoje. E para mim, sim, hoje a terceira força de São Paulo é o RB Bragantino, por mais que Santos e Corinthians sejam times enormes, gigantes, eu consigo perfeitamente enxergar o Corinthians e o Santos disputando para não cair na Série A esse ano, e não consigo enxergar o Bragantino, por mais que pode acontecer. Acho que o Red Bull Bragantino vai brigar por coisas na parte de cima da tabela e não na parte de baixo, então por isso, para mim, é sim hoje a terceira força do estado. Ainda acho que tem muito a evoluir, mas já acho que hoje se encontra na frente desses dois times. Bora falar do RB. Lá em 2019, quando chega a parceria ali com a Red Bull, o time começa, a gente sabia, lógico que a galera não enxergava e tal, mas quem quisesse ver, via que o RB nessa questão de pouco tempo, nessa questão aí de uns aninhos, estaria ali tomando o espaço de alguns times que se estruturassem mal, como o Corinthians e o Santos são um grande exemplo disso, sabe? E o RB não está fazendo nenhuma mágica, não tem nenhum mistério no que acontece com o Bragantino. O time vinha de um rebaixamento para a Série C, voltou para a Série B, voltou para a Série A do Paulista e fechou uma parceria com uma empresa renomada no mundo, cheia de dinheiro, que viu que investir no futebol é lucrativo. Já tinha visto, na verdade, já havia feito na Europa vários modelos aí com vários times. Aí chega um time com expectativa zero, uma torcida que não cobra tanto igual a torcida de qualquer time grande, e faz um planejamento a longo prazo. O RB não está nem na metade do planejamento ainda. Você chega, investe, contrata alguns jogadores para disputar a Série B, para vencer a Série B, ganha, sobe, igual era esperado, o time sobe para a Série A. Você contrata mais alguns jogadores jovens de preferência, porque sabe que vai ter revenda, vai ter retorno depois, se mantém, que foi o que aconteceu, dentro do esperado. Aí chega o ano seguinte, você pega aqueles que contratou, que deu certo, mantém e tenta repor com mais alguns, pega os que deu errado e tenta fazer a revenda, e vai assim estruturando de pouco em pouco um time que não tem expectativa nenhuma. É um modelo que para um time do tamanho de um Corinthians, de um Santos, por exemplo, não daria certo, porque não adianta você falar, não, vamos passar uns 5 aninhos ali no meio de tabela. Corinthians e Santos não funcionaria. Mas falando de Red Bull Bragantino, é um modelo que já estava traçado e está tudo dentro do planejado. Mas sim, mesmo ainda antes de acabar, mesmo ainda no meio desse planejamento, já acho que o Red Bull está na frente de muitos times. E aí vão uma série de motivos. Primeiro desses motivos, time estruturado que paga em dia e é profissional. Isso aí já é uma chave do sucesso no futebol. Mesmo se você não tiver o melhor elenco, o elenco mais caro, só isso já te qualifica
para brigar por coisas grandes. Segundo motivo, peças que deram muito certo. Não tem como falar que um Claudinho da vida não é um tiro no escuro. Você contrata o cara quando você está na Série B para te ajudar a subir na Série B, o cara vira o melhor jogador da Série B e no ano seguinte o artilheiro da Série A. Lógico que você tinha uma noção quando contratou, mas você não esperava que ia dar tão certo assim igual deu. Então isso também contribui para que tão rápido o RB já esteja num momento melhor do que muitos times grandes do futebol brasileiro. E o outro motivo aí para que isso aconteça é esquema tático, planejamento e paciência da diretoria. Lógico que o RB não é um exemplo clássico de diretoria com paciência. Ano passado mesmo demitiram o Felipe Conceição no início de trabalho, mas enfim, é diferente de um time grande quando não tem a pressão da torcida de fora. Não que o Bragantino não tenha torcida, não estou falando isso, mas dá para entender que de fato muito diferente. Então, se alia esses fatores aí ao fato de que os outros times brasileiros, como a grande maioria, se encontram uma bagunça, é natural que chegue nesse momento, chegue num ponto que os times que estão se estruturando comecem a tomar mais força do que alguns times que, mesmo de mais expressão, não tenham tanta organização, tanto profissionalismo mesmo é a palavra. E é o que está acontecendo. Hoje a gente vê pela primeira vez na história 3 times grandes disputando a Série B. A gente vê 2 times muito grandes, uma bagunça, que são Santos e Corinthians. A gente vê mesmo nos times que brigam lá em cima, a gente vê o Galo, se não fosse esses aportes financeiros, esse novo planejamento que está sendo feito agora, mais de 1 bilhão em dívidas. Então, assim, os times grandes no Brasil como um todo são uma bagunça. Então, em resposta à pergunta-chave do vídeo, isso aqui vai até virar cortezinho no TikTok. Quer ver? Para quem não sabe, aí no YouTube o canal tem um TikTok e eu posto sempre os cortes, né? Frases marcantes que eu solto que sempre dão muita polêmica. A galera fica louca lá no TikTok. Então, se você tá no TikTok vendo corte, vai logo no canal do YouTube e se inscreve lá, beleza? Mas respondendo a pergunta-chave do vídeo, de fato, o Red Bull Bragantino hoje é sim a terceira força de São Paulo. O RB é o time mais organizado, é o time que, na minha visão, vai almejar coisas maiores e é o time com mais tendência de se manter estruturado por um tempo. Não é nem só questão de ser a terceira força hoje, mas é a questão do time ser profissional o suficiente para eu acreditar que pelo menos daqui uns 3, 4 anos ainda vai ser um time que vai estar brigando lá em cima, vai estar tentando evoluir, enquanto eu imagino Santos e Corinthians trocando as pernas ali, trocando almoço pela janta para conseguir se manter na primeira divisão e se manter no nível que a gente está acostumado a ver Santos e Corinthians. Lógico que tudo pode mudar, mas hoje eu digo sim que o RB é a terceira força de São Paulo e vamos aguardar para ver até onde esse time vai, porque é um planejamento muito bem feito, um planejamento antigo da Red Bull e que tem tudo para dar certo aí, juntamente ao Bragantino. O time já é primeiro lugar na Sul-Americana, classificado e, eu acho que Sul-Americana ainda é pouco para esse time. Esse time vai longe, vai crescer e é natural, porque igual eu gosto de ressaltar em vários vídeos aí, o futebol hoje é um negócio. Gostem ou não, eu não sei se eu gosto disso, mas é a nova realidade do futebol, é um negócio e quando você tem ali uma empresa, uma gestão profissional junto, a tendência das coisas é darem certo. Se você não tem uma gestão profissional e tem uma bagunça, a tendência é dar errado e a prova disso é o Red Bull Bragantino em comparação com Santos e Corinthians, os divisores ali de estado, os caras que estão no mesmo estado, mas que ao meu ver hoje o Bragantino está na frente, tem um time melhor do que esses dois e tem perspectivas melhores do que esses dois. É isso, quero saber também a opinião de vocês, se vocês concordam, se vocês ainda acham que Corinthians e Santos vão acabar o campeonato na frente, brigando por coisas maiores que o Bragantino. Quero saber também, deixa aí se você discordar, concordar do que eu falei, porque a gente está aqui numa resenha do JP, num debate. Então é isso, também não esquece de deixar o like não para me ajudar, para me dar essa moral. Tô trazendo 5 vídeos por semana, de segunda a sexta para vocês. Então me ajuda que aí o YouTube divulga o conteúdo e ajuda, todo mundo cresce junto, beleza? Se inscreve no canal e um abraço para todos.
Fui!